Bora pro código. Quero mostrar pra vocês o que a gente tem de evolução. Aí, rodou, gente. Rodou. E agora tá começando com a tela preta, hein? Graças a Deus. Consegui arrumar, gente. O erro lá do sample é que na view controller do sample eu não tava colocando o background aqui, ó. Era essa porra aqui que tava dando pau. Aí com isso eu arrumei. E tudo funcionou magicamente. Deixa eu mostrar pra vocês então o que temos. Não sei se na última live tinha, então vou mostrar da mesma forma. O radio button e o checkbox. Então, pô, aqui ó, você consegue clicar. Dá pra ver que tá fazendo uma animaçãozinha de selecionar, desselecionar e tal. Então, se você clicar no Show Selected Count, ele tá dando 4. Por quê? Porque esse cara aqui é multi-select. Ele é individual, né? Ele não tá contando como os itens selecionáveis, né? Então ele é individual somente. De habilitar e desabilitar ele. Os outros já são selecionáveis. Então eles se somam ali. Eu vou mostrar a lógicazinha que eu fiz. Tem o Radio Button. Aqui tem uns desabilitar. Esse aqui estava desabilitado, né? E agora ficou habilitado. Então depois de um tempo você consegue habilitar o componente, desabilitar o componente, bem maneiro. Você consegue selecionar aqui, ó. Ô, bem-vindo, mano. Tamo junto. Valeu demais aí pela inscrição. Então, você consegue ter opção, né? Esse cara aqui não deseleciona mais. Esse aqui é com múltiplos options. Então, você consegue, a partir do momento que você seleciona um, vai desselecionar o outro. Então, com isso, já tem a lógicazinha bonitinha. Vou mostrar para vocês no código mesmo. É mais para mostrar para vocês o que teve de novo. O Toggle eu acho que eu já tinha mostrado, só mudei um pouquinho o layout dele. Vai ficar equiparado com o que tá no Figmazinho. Então tá bem mais bonitinho, ó. O background clear ali, quando você clica ele já faz alteração. Tem animação de cor, então, pô, tá bem fluido ali os componentes, né? Acho que foi esse de novo ali que tinha para mostrar para vocês. A gente tem os componentes. Temos esse o selector é maneiro. O selector é maneiro, ó. Olha como que tá o selector. A gente vai scrollando aqui, ele vai já pré-selecionando ali o componente, né? Se eu clicar, ele já dá o foco ali e centraliza ligeiramente o conteúdo. Então eu cliquei aqui, ele vai mudando. Vamos ver. A área de toque é pequena, né? Mas a ideia é mais usar o scroll mesmo. Mas aqui são dois styles distintos que eu pré-configurei. A gente consegue passar outros padrões aqui de textos que eu quero mostrar para vocês também. A gente tem outros dois componentes. Tudo isso nasceu nessa última semana aí que eu não fiz live, né? A gente tem o card, que basicamente é um título e imagem. Então, a partir do título e imagem, a gente consegue configurar ali, né, um card simples, seja ele centralizado, seja ele do lado esquerdo, seja ele numa única linha, né? Ou então numa única linha centralizado. Todos esses estilos você consegue passar isso para o componente e já vai se auto-adaptar. Então ele tem dois carinhas, que é o border e o fill. Eu tinha criado esse inicialmente para aqui, né? Para o empty state. Então esse carinha aqui seria o empty state da home, por exemplo, que eu já estou começando a criar componentes para utilizar na nossa home. A gente tem também o action card, que é um card um pouco mais complexo, né? Onde a gente tem a imagem não está centralizada, né? Eu ainda tenho que ver os motivos, mas é um card também para a nossa home, mas que poderia ser utilizado em outro contexto, né? Porque basicamente ele tem o quê? Ele tem um título, uma descrição, um carrossel aqui de tags,
que mostra basicamente nesse meu caso aqui, né? A ideia é o que? É tipo, vai ser o card principal da home, onde vai dizer o nome do treino, qual que é a frequência aqui, né? Desse treino. Então são 5 semanas, 5 vezes na semana. E quais treinos tem nessa semana, né? Então vai ter quadríceps, costas, peito, posterior, ombro e corrida. Quando você clicar no play, ele vai abrir uma tela onde você vai poder iniciar ou já está iniciado o próximo treino. Isso ainda não defini. Como vocês podem ver, tanto nesse card aqui quanto nesses, já tem animação de toque. Quando você pressiona o card, né, tem que segurar. Só o toque não vai funcionar, mas é o nativo, então estou utilizando do comportamento nativo do botão. E aqui a mesma forma. Tá vendo? Já dá para ver aqui embaixo. Tá tendo o callback aqui da ação. Então foi isso que teve de novo nesses últimos tempos, né? Eu diminuir aqui que esfriou pra cacete aqui o ar. E agora é mostrar para vocês ali o que temos, né? Vamos começar ali pelos Base Elements. E no final eu vou mostrar o que eu queria mostrar para vocês de novidade ali que eu estou criando. Não vou conseguir mostrar rodando, porque em máquina Intel não roda, só em M1, mas eu consegui mostrar ali funcionando algumas coisas para vocês, beleza? Então vamos para o sample aqui e mostrar para vocês como é que tá os nossos samples de Radio Button. De novo, pô, todos esses componentes seguem o mesmo padrão dos outros componentes, né? Estilização de componentes, como configurar um componente, todos seguem o mesmo padrão. Então, pô, se você quer ver como que foi essa configuração básica ali, como que a gente criou essa base, assistam os outros vídeos, que neles eu mostrei esse processo. Aqui eu vou cada vez mais ser mais objetivo na funcionalidade do componente em si, e não necessariamente, a não ser que tenha algo específico para aquele componente, e não necessariamente no que a gente já apresentou em outros vídeos, justamente para não ser repetitivo, beleza? Então, vamos para o Radio Button. Então, como todo componente tem o mesmo padrão, Radio Button Sample. Nesse Radio Button, eu mostrei algumas coisas a mais, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que ele tem a mais, bem interessante. Então, aqui tem algumas configurações a mais que eu fiz para esse sample, né? Então, só relembrando, aí tem a opção de um único item, então você clicou nele não seleciona mais, ele vai ter essa opção aqui que você seleciona itens diferentes, ele já vai mudando, né? O selecionado. A gente tem a opção do item sem texto, o já desabilitado para sempre e o que começa desabilitado e depois fica habilitado, né? Então eu criei alguns exemplos diferentes dos outros para mostrar para vocês que o sample não é só style, né? Você consegue criar diversos exemplos. Nesse caso aqui, o primeiro é o unitário, né? Então eu tenho um is expanded só para ele. Você selecionou ele e não vai mudar mais. Aqui nesse caso a gente só tem um único estilo, por isso que só tem uma única repetição desses comportamentos. Se tivessem mais estilos, estaria já pré-feito aqui, né? Esse segundo é um segundo inicializador do button, onde você consegue passar uma tag, né? Falando quem é essa tag. E essa tag é dinâmica, tá, gente? Então seria basicamente qualquer um que seja. Deixa eu entrar aqui para lembrar. Hashable e sendable. Então a tag só precisa ser hashable e sendable. Então o enum já é hashable e a gente teve que colocar o prefixo sendable por causa do Swift 6. Então é o que eu tive que colocar aí para fazer funcionar, beleza? E basicamente a gente vai criar o isSelected baseado na tag passada, né? Então a gente criou binding a partir da tag passada. Então com isso a gente consegue configurar ali se está selecionado ou não desse componente
e passar essa informação para a nossa view, beleza? Então a gente vai passar para o configuration e na nossa view a gente vai utilizar desse configuration. Então a gente só vai dizer que está selecionado e nunca vai voltar atrás, né? Diferente do checkbox, vocês vão ver que eles são bem parecidos, mas com algumas diferenciações. Beleza? Então aqui a gente vai receber o configuration, a gente vai validar, deixa eu achar só aqui, ó. Se ele for, se o novo valor for true, né? Então que ele clicou, ele vai fazer o toggle da animação e vai tornar ele verde, senão ele não muda mais de estado. É isso que ele faz, tá? E aí aqui nas configurações, né? A gente tem a label view, que basicamente se o texto for diferente de vazio, eu vou configurar ela, senão não vai ter texto, que é o caso desse comportamento aqui, beleza? O círculo, né? A gente vai preencher ele com a cor baseado no selecionado ou desabilitado, então o winner dele, se estiver disabled, vai ser o text com opacidade, o text secundário com opacidade 6, então ele vai ficar nesse tom aqui, se não, ele vai ter essa outra configuração. O outline aqui, color, se tiver desabilitado, vai ser sempre a mesma cor, o tertiary, se não, ele vai ser o primary, que é o verde, ou o background tertiary, que é esse carinha aqui, beleza? E a label, a mesma coisa. Se tiver desabilitado, vai ser uma cor, se não, vai ser outra. Tudo isso num private extension, porque só precisa ser conhecido sobre isso nessa view interna. Então, quando acontecer um change do isSelected, ele validar é true. Se for true, ele muda o comportamento. Se não, ele não vai fazer a animação. O Keyframe Animator basicamente é para ele fazer essa animação de aumentar e diminuir. Então, na realidade, diminuir, aumentar e ficar com o tamanho final. Então, você consegue configurar os Qubit Keyframe com uma duração específica para cada um deles. Então, inicialmente, o Scale Value vai ser 0.9 do valor inicial por 0,05 segundos, depois 1.1, depois 1, né? Então, tudo isso animado. Porque a gente usa ele no Scale Factory do conteúdo. Então, você vai sempre receber o conteúdo aqui, onde você vai conseguir manipular algum aspecto dele, beleza? Isso depois do frame que a gente pré-definiu. Então, ele vai ter um frame de 20, um overlay de 6 de width, então o outline, que é o verdinho, né? Ele vai ter 6 de width e o conteúdo vai ter 14 de conteúdo. E eu animo tanto o conteúdo quanto o overlay, beleza? Então a gente precisou de 2 animators aqui. Daria para exportar isso? Provavelmente sim, mas por hora eu ainda não fiz isso. A gente usa o Content Shape para o conteúdo ter um tamanho pré-definido de rectangle, então ele vai ter o tamanho cheio do rectangle, ajuda isso ao conteúdo ficar do tamanho que tem que ser. E tem o disabled aqui, beleza? E o alignment top e spacing de 10 entre esse carinha e o texto. Bem simples, nada demais. A única coisa mais diferente que a gente teve aqui foi na inicialização aqui do getSet, né? Então a gente valida se o get é igual ao tag passado e o set a gente faz a configuração nova. Então se o get for diferente, a gente vai dizer que o isSelected é false, né? Porque o configurado foi A e o get vai ser B. Então ele vai atualizar esse selected aqui baseado no que a gente está passando. Beleza? Então, isso ficou bem maneiro de ser mapeado. Então,
Então, is selected e is disabled. Eles são pré-configuráveis ali na inicialização do componente. E aí, com isso, a gente consegue validar. Além disso, a gente tem aqui também a nossa... o nosso método de builder aqui, onde a gente consegue configurar depois o is disabled. Então, se a gente for aqui no radio button, né? Vocês podem ver que a gente tem aqui as configurações de tag, né? Então, A, B e C. Então, a partir disso aí, ele já sabe como tratar esse tipo de configuração, baseado no selected option. Então, você fala que tem a tag C. Se mudar, se o selected option for a tag C, então ele é o option, é o enum de option. Se for diferente de cada um desses, ele vai ficar fazendo as variações de radio button, beleza? Essa outra opção aqui é sem passar texto. Essa outra é passando já disabled true, beleza? E essa outra é passando uma variável que pode ser mutável, né? Então, a partir de um tempo ele é desabilitado, a partir de um tempo ele é habilitado. Então, criei uma task aqui, dei um sleep de 3 segundos e depois passei para a main thread aqui para dizer que ele está disabled. Então, esse daqui sempre vai ficar disabled. No início vai ficar disabled e depois vai ficar enabled. Beleza? Então, o radio button tá com essa configuração. O checkbox, ele vai funcionar de uma maneira bem parecida. Por quê? Ele não vai ter o disabled por hora, mas poderia ter. Porque basicamente o checkbox ele tem a mesma identidade visual do radio button. Então você vai poder passar um is selected para ele e um texto, né? Então você vai poder falar se está selecionado ou não. Ele, diferente do radio button, você pode desabilitar ele, né? Mesmo clicando nele. Você pode desabilitar ele clicando ou nele ou na label, o que facilita o toque, né? Aqui você vai poder selecionar múltiplos. E aqui eu fiz uma lógica para mostrar para vocês como que você pode validar, né? Pô, como que eu valido múltiplos selecionados? Então, se na sua view tiver múltiplos selecionados, você consegue fazer algumas lógicas. Óbvio, eu fiz algumas lógicas simples, né? Mas que permitem essa manipulação. Então, a gente tem o is selected, o selected items, e aqui para mostrar as mensagens, beleza? Então, no primeiro ele é isolado, eu tenho um is selected único para ele, então ele não interfere nos outros. Já esses outros, eles se auto-interferem, né? Vocês podem ver aqui que eu criei um binding para cada um deles, passando na mão, né? Qual que seria o index dele. Então, o index 0, o index 1, o index 2, o index 3. Porque a partir disso eu posso fazer, se o selected items contiver o index 1, ele remove, senão ele vai inserir. Beleza? E aí com isso para todos, né? Funciona da mesma forma. De novo, aqui só tem um style, poderia ter mais styles, nesse caso não temos mais styles, então ele funciona, ele vai funcionar caso a gente crie novos styles para este componente, e usei do button já utilizando do nosso style, do nosso Zenith, passando o secondary style aqui, e já ficou com essa aparência maneira. Quando ele clica, ele vai chamar essa função que vai contar aqui quantos tem selected count, né? É mais para dar exemplos para vocês de utilizações que basicamente dá um show alert. Então ele dá o show alert mostrando quantos que tem, clicou aqui vai dar 4, né? Então, se eu desselecionar um, vai diminuir, e só para começar a trazer novos casos de uso para vocês, beleza?
O checkbox funciona bem parecido, diferente do outro, né? A gente, por exemplo, eu não estou usando o disabled aqui ainda, pelo menos eu não coloquei um caso de uso lá de teste, vou até testar com vocês depois, mas o selected não tem, não deveria ter a lógica, tá? Vou até ver se isso daqui não tá impactando. Não, nem deveria ter esse init aqui. Não é a proposta, né? Desse carinha. Então vai ter que ter só esse carinha aqui mesmo. O texto poderia ser opcional, eu não fiz o teste, a gente vai fazer juntos, justamente porque deveria estar funcionando, eu acredito. Eu vou até fazer a extension aqui do checkbox pra gente ver juntos, beleza? Checkbox. Boa. Configuration, nada demais. Igual todos os outros, beleza? É mais um boilerplate que qualquer outra coisa. Ele tem a mesma animação, então o scale value também funciona para ele. Poderia ser reutilizável, ainda não é, mas poderia ser, tá? A única coisa que mudou, basicamente, né? Quando você clica, ele sempre dá o toggle, ele não valida se já está como true. Então, se o novo valor é true, né? Então ele sempre vai fazer a animação. E ele é rounded, não um circle, beleza? Então, a aparência é muito parecida, daria para talvez reutilizar alguma coisa, mas eu preferi segregar ainda. As variáveis também funcionam da mesma forma. Qual é o ônus e bônus de fazer eles beberem da mesma fonte? Pô, se o checkbox mudar a aparência dele, ou o radio button mudar a aparência dele, os dois estão intrinsecamente ligados. Vai dar um trabalho um pouco maior de a gente conseguir separar essa lógica, né? Então, um basicamente é ter que recriar do zero, enquanto o outro poderia beber ainda da view base, né? Mas preferi deixar separado até então, mas quem sabe eu não faça a união, né? Então, o is disabled está funcionando, o text também, então a gente vai testar sim aqueles comportamentos, tá? Então, o base checkbox é quase igual ao base radio button, funciona da mesma forma, tá? Só segreguei mesmo ali os comportamentos. Então, bora ver se o sample vai funcionar para o checkbox. Eu vou até copiar aqui. Esses carinhas são esses dois, porque a gente vai poder reusar, né? Então, checkbox. Deixa eu jogar isso aqui para cima. E a gente tem o sem texto. E é esse carinha aqui. E aí a gente vem aqui em cima. Deixa eu jogar aqui para baixo para copiar. E a gente vai adicionar essas variações aqui em cima, beleza? Ele vai reclamar do radio, do style, né? Então aqui a gente vai ter que... Não sei fazer daquela forma. Aqui vai ser checkbox. Ih! Checkbox, checkbox e checkbox. Aqui seria o checkbox style. Vamos ver como é que vai ficar esse carinha. Será que vai funcionar? Ih, não deu certo. Tudo bem, já sei por quê.
Porque ele não tá dentro do... Aqui. Agora deve dar certo. Ele deu um erro. Ah, é por causa desse carinha aqui. Deixei ele pra trás. Vamos ver se vai dar certo. Então, checkbox. Olha, o disabled não deu certo. Esse do texto deu certo, tá? O do disabled realmente manteve aqui o estado. Mas esse daqui, depois de 3 segundos, ele rodou e não deu certo. Oxi! Foi automático, é? Agora deu certo, mas eu não entendi não. Pera aí, vamos rodar de novo aqui, gente. Um, dois, três. Ah, deu certo. Não, tô no lugar errado, né? Habilitei aqui embaixo. Um, dois, três. Não deu certo. Vamos rodar de novo? E ver por que não tá dando certo. Olha aí. O Onapia nem tá. Não tá segurando, velho. Ó, quando eu tô colocando o breakpoint, ele funciona. Interessante. Dentro do for each. Eu acho que deve ser isso, tá, gente? Deixa eu jogar aqui pra ver se vai dar certo. Minha luz aqui de lado, acabou a bateria dela. Eu acho que agora vai dar certo. Agora deu certo. Por quê, tá? Ele não tava no escopo do... dentro do for each. Então, assim que tava abrindo a tela, ele já tava caindo no await de 3 segundos. E óbvio, ainda não tinha sido instanciado a view. Então, tava dando o falso positivo e um bugzinho, né? Então, eu coloquei no lugar correto e aí sim passou a funcionar. Eu sei, pessoal, que tem um outro jeito de fazer aqui. Deixa eu até pegar aqui pra gente. É o for, tá? É o for. Fica muito mais legível, né? Seconds 3. Deixa eu até arrumar aqui o radio button também. Que é feio demais essa maneira, né? Esse for. Seconds 3. E aí fica muito mais legível, né? O código. Também acho. Boa, boa. Deve funcionar igual. Nada de diferente. Boa, mais caso de uso aí pra gente. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né? A live geralmente acontece toda segunda-feira. Nem sempre eu consigo, mas assim, eu tento fazer pelo menos uma vez na semana aí. Então, pô, caso você receba uma notificação, corre aqui pra live, bora ver a evolução do projeto junto. Eu lembrei de uma coisa que eu não mostrei pra vocês, que eu vou mostrar. Então, pô, pra quem tá curtindo, pô, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira a gente tenta fazer live. Eu vou soltando durante a semana os vídeos já mais mastigados aí para vocês.
para justamente vocês consigam focar ali no que vocês querem aprender. Para quem tá curtindo, pô, e agregar para vocês, tem o Live Pix aí. Quem quiser contribuir, tamo junto, fechou? Eu vou agradecer demais. Se o conteúdo estiver agradando a vocês e for agregar no conhecimento de vocês, pô, eu vou agradecer demais a contribuição aí, fechou? Então,